Galera, tem um candidato aí à presidência do Flamengo que veio falar algumas coisas a público. Afinal, né, ele precisa aparecer, é candidato lá à presidência. Só que ele foi falar referente ao estádio do Flamengo e ele envolveu o Corinthians. O Corinthians não tem nada a ver com o Flamengo. Mas assim, pro cara ganhar uma mídia, precisa falar alguma coisa em relação ao Corinthians, né? Olha o que ele disse. Vamos lá, para você que está em casa, Rodrigo aqui falou que o faturamento cresceu de 500 para 1.300. É verdade, esse ano já vai ser 1.200. Vai cair o faturamento esse ano, Rodrigo Duns. Vai cair o faturamento esse ano. Você falou que pegou uma dívida de 500, praticamente zerou. A dívida para você que está em casa e que vai sair no balancete do Flamengo já é de quase 450. Não acredite nessa história de que apenas porque somos grandes a coisa vai ser bem feita. Cuidado, torcedor rubro-negro. Cuidado para que não esteja sendo montado uma arapuca para transformar o Flamengo numa SAF daqui a 2 ou 3 ou 4 anos. Isso não é brincadeira, isso não é brincadeira. Cuidado com o exemplo de São Paulo, que ficou 13 anos sem ter uma conquista esportiva relevante, e do Corinthians, que 12 era campeão da Libertadores e Mundial, e que hoje lamenta o estádio que eles têm. Não acreditem apenas em quem fala, instila o sonho sem mostrar como. O nome desse cara é Luiz Eduardo, candidato à presidência do Flamengo. De verdade, nunca, se não fosse agora ele aparecer falando do Corinthians, eu nunca ia saber quem é esse cara. Mas ele conseguiu, né? Falou do Corinthians, começou a aparecer, né? Já que o clube que ele é candidato não consegue ter essa mídia toda, tá? Mas engraçado, ele falou que os torcedores meio que estão arrependidos, né? Se lamentando pelo estádio que tem, né? Hoje lamenta pelo estádio que tem. Mas é tanta lamentação, né? É tanta lamentação que na Série A de 2024, só respondendo, a ocupação dos estádios, o Corinthians é o primeiro colocado na ocupação, tá? 86%. Nós lamentamos, né? O Corinthians é o que mais lota estádio no ano de 2024. E você acha mesmo, senhor Luiz Eduardo, que nós, torcedores do Corinthians, a torcida do Corinthians em geral, uma torcida de mais de 40 milhões de torcedores, porque já ultrapassou com certeza esse teto, vocês acham mesmo que nós lamentamos o estádio que tem? Nós lamentamos sim a má administração desse bando de pilantra que tem aí na direção do clube, de conselheiros. Nós lamentamos sim essa má administração, mas não lamentamos o estádio que a gente tem. Até porque os torcedores não têm culpa da má administração dos dirigentes do Corinthians, né? Mas nós não lamentamos o estádio. Antes a galera sentava num banco que era só de pedra. Hoje a torcida do Corinthians tem um conforto, tem a sua casa. Claro, é pequeno o estádio? Óbvio que é. Deveria ser maior o estádio do Corinthians, né? A capacidade de lugares, enfim. Mas, cara, hoje nós temos a nossa casa e o Flamengo ainda não tem. Entendeu? Então, de verdade, não fale besteira e não fale do que você não sabe. Se a torcida odiasse realmente o estádio, ela não compareceria, ela boicotaria o estádio, tá? E não é o caso, beleza? E aí tem alguns comentários aqui, né? A galera rachando o bico. Torcedores corintianos. Hoje, desde quando lamentamos a Neoquímica Arena? Tá maluco? Tem outros comentários aqui. Maior taxa de ocupação do Brasil. Não vejo ninguém lamentando, exatamente. Mas é para ser presidente do Flamerda ou do Colossal de Itaquera? Esquece a gente. Existe algum flamenguista que passe o dia sem citar o Corinthians? Verdade, a gente era feliz no Pacaembu. Isso é a opinião de alguns torcedores, né? Que ainda amam o Pacaembu lá. Pacaembu é nostálgico, não tenho nada contra, galera. Mas hoje a gente tem a nossa casa, né? A gente não lamenta, não. O pessoal do Flamengo só vive de Corinthians? Que parada louca é essa? Os caras não esquecem o Colossal de Itaquera. São pequenos demais. Sonham em ser Corinthians. Aí tá aqui o Gabriel Lima. Paguem os meninos do Ninho e esqueçam o Corinthians. Acho que esse aí não sabe quem é o Corinthians e nunca viu Itaquera. Mano, vocês têm coisas mais importantes para vocês se preocuparem. Esqueçam o Corinthians, tá? Esqueçam. E galera, ontem, ó que engraçado, né? O Ricardinho lá, o torcedor do Santos e jornalista, ficou bravo com a declaração do Carille. E o Carille que foi demitido, né, do Santos
E, cara, vai começar as cogitações dentro do Corinthians. Podem ter certeza. Dá um ligue aqui. O Ricardinho ficou maluco. Pressão maior, por exemplo, de 2011, da derrota do Corinthians lá pro Tolima e a continuidade do Tite. Vocês não sabem. Vocês não sabem o que é pressão. Vocês não sabem o que é pressão. Rapaz. O senhor não tinha ouvido. Aí eu fiz uma enquete perguntando se ele estava alfinetando o Santos. 87% dizendo que sim. Eu fiz um pedido público, senhor. O senhor não estava vendo o programa? Não estava. Eu pedi para o senhor mandar ele embora amanhã. Ué, é um pedido que eu fiz. Eu falei aqui, presidente, eu nunca peço nada para o senhor. A não ser que nós vamos renovar contrato. Tá de coisa que ainda temos que conversar, né, presidente? Mas eu falei, Marcelo, nunca te pedi nada. Manda o cara ir embora amanhã. Essa declaração, presidente, desculpa, ela é muito infeliz. Então ele quer dizer que a pressão só existe no Corinthians, que aqui no Santos não tem pressão? O senhor não tinha ouvido a resposta? Não. O que o senhor achou? Agora o senhor responde, já veio aí. Eu acho que mais do que ninguém tem que perguntar para ele qual é a pressão que ele está recebendo. A pressão que o Carille está recebendo hoje de grande parte da torcida é uma pressão que indiretamente está sofrendo com todos nós, né? Porque pega a diretoria, pega todos nós que estamos... Todo mundo. E o presidente do Santos estava no momento, né? No momento lá do programa, vendo a declaração. Enfim, o Carille foi demitido, vai começar a ser cogitado no Corinthians. E a pressão... Vamos lá, convenhamos, né? A pressão no Corinthians, aqui como torcedor tá agora, eu vou ser realista. A pressão no Corinthians ela é muito maior do que na do Santos. Convenhamos. Corinthians é muito... Beleza, o Santos lá é um time grande, mas, cara, o Corinthians é colossal. O Corinthians é colossal. O Corinthians tem muito mais mídia. O Corinthians, cara, é o Corinthians, irmão. Beleza? Então, o cara ele foi mandado embora e em breve vai ser cogitado no Corinthians. Podem ter certeza disso. Galera, as próximas 5 rodadas do Brasileirão pro Corinthians vai ser as mais fáceis. O Corinthians pega o Cruzeiro agora, né? No dia 20. Vai pegar o Vasco em casa, o Cruzeiro em casa. Depois pega o Criciúma fora, o Bahia em casa e o Grêmio fora. Tá? Dessas últimas 5 partidas, o Corinthians tem 3 partidas em casa. Tá? E de todos os clubes dessas últimas 5 rodadas, o Corinthians é o que tem as rodadas mais fáceis. Com isso, dá para chegar a uma pré-Libertadores. Sim, claro, se o Botafogo ganhar a Libertadores, se o Cruzeiro também ganhar a Copa Sul-Americana, vai abrir a nona vaga ali para Libertadores, tá? E o Corinthians pode conseguir essa vaga. Se o Corinthians ganhar agora do Cruzeiro, o Corinthians chega a 44 pontos, né? Esses dois clubes perdendo já nessa próxima rodada, o Corinthians assume a 9ª colocação. Imaginaram se o Corinthians ganhar 5 rodadas seguintes, cara? Cara, seria top demais. Seria muito bom. Galera, por enquanto, essas são as últimas atualizações e notícias do Corinthians, algumas repercussões que eu trouxe aqui para vocês. Deixa seu like, se inscreva no canal. A gente vai voltar na próxima com mais notícias do Corinthians. Um grande abraço, até mais e vai Corinthians.